Prezadas alunas, prezados alunos, vamos dar continuidade à nossa aula virtual. Essa é a nossa segunda aula. Vamos continuar com o mesmo exercício da aula passada. Nós tínhamos um problema, no caso uma análise de um sistema portuário, onde navios chegavam, e havia, no caso, descarregamento unitário de cada navio. Em seguida, eles saíam dos portos, O problema é que, às vezes, o tempo de descarregamento poderia ser maior do que o tempo de chegada dos navios. E, com isso, eram formadas filas, para guardar esse tempo, esse descarregamento, no caso dos navios, No nosso primeiro exemplo, foi passado um modelo ideal, bem longe do real, Onde nós, tanto na parte da entrada, da chegada de navios, quanto na parte de descarregamento, nós havíamos usado o quê? Uma variável aleatória, sem nenhum, vamos falar, sem nenhuma aferição sobre os tempos de chegada e os tempos de descarregamento. Agora, nós vamos usar uma nova ferramenta, chamada aqui, se a gente apertar aqui em cima em ferramentas, nós temos Input Analyzer. Qual que vai ser agora o sentido? Nós vamos aproximar do mundo real. Então, digamos que o gerente, no caso desse processo de descarregamento, ele começou a analisar os tempos de chegada entre os navios, no caso, e também os tempos gastos para descarregar cada um dos navios. E com base nesses valores, ele montou uma planilha de dados. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Nós temos aqui o gerente, nesse caso, ele anotou os tempos de cada chegada, entre cada chegada de navios. Então, digamos que o primeiro navio chegou, o segundo chegou após 13,6 horas, o terceiro após 27,9 horas, o quarto chegou depois de 1,1, 1 hora, 1,1 horas, digamos assim, e assim por diante. Então, ele anotou esses dados, da chegada dos navios e também anotou o quê? O tempo de descarregamento. Repare que em cada navio, mais ou menos, nós temos 9, alguma coisa, 10, por exemplo, 11. Então, são tempos variáveis, Na realidade, com processos discretos, a maioria das vezes nós temos esses tempos aí, que são tempos variáveis. Então, nós vamos trabalhar com dados agora, dados reais, analisados com base tanto no tempo de chegada de navios, quanto também no tempo de descarregamento. Eu falei sobre isso na nossa última aula presencial, mas eu queria apenas reforçar porque é muito importante a gente aprender, esse tratamento dos dados, Então, inicialmente, peço a vocês que vão até ferramentas aqui em cima, E aperte, por favor, em Input Analyzer. Será aberta uma nova janela, Essa janela, no caso, da análise das entradas. E inicialmente vamos analisar o que? O tempo de chegadas entre os navios. Então basta apertar aqui em Novo. Agora aperte em Arquivo, Arquivos de Dados, Usar Existentes. E vamos procurar aqui agora, no caso o arquivo, Eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês, esses dois arquivos, tanto da chegada de navios, quanto também do tempo de descarregamento. Apertando aqui em chegada de navios, reparem que ele criou como se fosse um histograma, Esse histograma baseado na frequência dos dados de entrada, Então nós temos esses valores aqui, sendo agrupados em quantas classes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 classes, Reparem que nós temos o que aqui? São 100 pontos, que nós estamos usando. Então, nesse caso, o gerente analisou 100 chegadas de navios. O valor mínimo 0,3 horas, Então, o tempo entre, no caso, a chegada de dois navios mínimo foi de 0,3 horas. E o valor máximo 42,7. Temos também que a média de todos os valores é igual a 11 horas. E o desvio padrão igual a 9,51. Então, aqui apenas para ilustrar, são 10 intervalos. E o intervalo ele vai de 0 até 43, Conforme aqui foi falado, 0,3 é verdade até 42,7. Aqui no caso foi apenas arredondado. Pois bem, mas por que a gente vai usar essa ferramenta? Como nós vamos interpretar uma função, por exemplo, com base nesses dados de entrada? Se nós viermos aqui em encaixar,
nós temos diversas distribuições, né, estatísticas. As que a gente mais conhece é a distribuição normal e exponencial, mas tem diversas aqui, né? Se eu não me engano, aí são quase 10 também. E o ponto interessante aqui, se a gente apertar em encaixar em todos, a ferramenta vai nos mostrar, né, vai nos direcionar para uma distribuição estatística que apresenta o quê? O menor erro quadrático. Então, basta vir em encaixar em todos, nós vamos ter o quê? O menor erro quadrático aí. E esse menor erro quadrático é com base em quê? Com base na interpolação por meio de uma função. Uma das distribuições, no caso, né, nós tínhamos quase 10 aqui, um pouco mais que 10, né? Repare que o programa, né, essa ferramenta de análise de entrada, ela selecionou a exponencial, no caso, a nossa distribuição exponencial, né, com uma média ali, né, digamos assim, de 11, né, que é onde os nossos dados se aproximam de fato, né? Então, com base nessa expressão, nós vamos usar, né, nós vamos, na verdade, modelar a nossa chegada dos navios. Então, como que eu faço aqui agora? Se eu apertar em editar, copiar expressão, ele vai copiar essa expressão aqui, certo? A gente pode voltar lá no Arena, apertar 2 vezes em chegada de navios. E lembram que nós tínhamos aqui várias formas de representar as entradas, né? No caso, essas entradas seriam as chegadas, né, os tempos de chegada dos navios. A gente pode vir aqui agora em expressão, selecionar aqui, em vez de colocar 1, né, esse 1 aqui, basta apertar Ctrl V para colar. E a gente cola a expressão que foi obtida por meio de onde? Né, por meio da nossa ferramenta de análise das entradas, né, Input Analyzer. Tá, ok? Então nós fizemos essa adaptação agora com dados reais para a chegada dos navios. Falta agora verificarmos o processo, né? Nós também temos, esse gerente no caso, ele fez a análise, né, dos tempos de descarregamento de cada navio e anotou isso em uma planilha, né? Com os dados dessa planilha, nós podemos voltar novamente no Input Analyzer, apertar em Arquivo, Novo. Em seguida, vamos apertar novamente em Arquivo, Arquivos de Dados, Usar Existente. Vamos colocar agora o tempo de descarregamento de cada um dos navios, né? Então, nós tínhamos aqui vários valores, que vai de 9 até 14, digamos assim, né? No caso, descartando as casas decimais, apenas para ilustrar. E olha os nossos dados aqui. Novamente foram divididos em 10 classes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 classes. São 100 pontos, valor mínimo igual a 9, o valor máximo 14.2. Temos a média, 11.1, e o desvio padrão, 1,01. O desvio padrão, no caso, das nossas amostras, né? Pois bem, de forma semelhante, podemos fazer o quê? Podemos vir aqui em encaixar e apertar encaixar em todos, né? Reparem que agora foi feito, né? Em vez de usar uma distribuição exponencial, foi usada uma distribuição normal para interpolar esses pontos aqui com um erro quadrático de 0,009085. É um erro aí que é aceitável, né? E olha a expressão. A expressão norm, né, da distribuição normal, com a média de 11.1, a média dos nossos dados, e o desvio padrão de 1,01. A gente pode aqui selecionar e apertar Ctrl C, ou então vir aqui em editar e copiar expressão. Com base nisso, basta apertar 2 vezes no processo. E aqui embaixo nós tínhamos adicionado uma distribuição triangular com valor mínimo, valor máximo e o valor mais próximo, né? Só que em vez de usar uma expressão, no caso aqui diretamente uma distribuição, nós vamos usar uma expressão porque nós passamos pela análise dos dados de entrada, né? Selecionando aqui novamente, basta agora utilizar a nossa expressão, né? Que é uma distribuição normal, média 11.1, desvio padrão 1,01. Apertando em OK aqui agora. Nós mudamos então os dados de entrada e também os dados do processo. E para verificar agora, vamos simular, né?
Para simular aqui agora eu vou apertar em executar. Primeiro deixa eu só verificar os parâmetros de replicação. Estão ainda naqueles que nós usamos, né? Período de um ano, né, com base em horas. Então 8.760 horas equivale a um ano. 24 horas por dia, né? Aquecimento de 0 horas. Vamos iniciar o processo logo, de fato, ao começar a rodar na simulação. Basta apertar em OK aqui agora. E vou diminuir a velocidade. Vamos executar essa simulação. Reparem que, olha só, os navios vão chegando de forma bem, com períodos, né, bem aleatórios, né? Tem um tempo de processo, nós temos uma fila sendo formada, né, com, nesse caso, agora nada, né? 1 na fila, 0. Repare que aqui nós temos o quê? Nós temos o número, né, de entidades no processo em si, né? Seja no processo ou na fila, né? Olha, nós temos 1 com o operador e 2 na fila. Agora 4 na fila. Nossa, ficou gigante aqui agora. Enfim, são 3, 2, 1, 0. O operador está com 1. Quando começar o primeiro na fila, vai ter o quê? 2, isso, e assim. Vamos seguir, né? Segue-se nessa lógica em si. Então, acelerando um pouco aqui agora esse processo. Para que é um período de um ano, né? Então é bem longo. Olha a quantidade de navios chegando e a quantidade de navios saindo. Olha, nesse caso agora a fila está imensa, né? Nós temos 16 entidades, são mais ou menos 15 na fila. Chegamos em um ponto aí que a fila ficou muito grande. Outro detalhe. Repare que se você somar o número de navios saindo com o número aqui dentro do processo em si, nós temos exatamente o número de chegadas, né? Porque chega-se quantidade de navios, ela vai passar pelo processo e depois vai sair, né? Então a soma dessas duas, digamos assim, o processo de descarregamento com a quantidade de navios que saiu deve ser exatamente igual ao número de chegada dos navios. Vamos acelerar então? Finalmente terminamos, né? A gente pode verificar. Olha só que interessante, nós tínhamos 814 navios que chegaram nesse porto. No momento final, 44 estavam ou no processo ou na fila. Nesse caso, como apenas temos um no processo, temos 43 navios na fila, o que é algo gigante, né? E saíram 770. Se eu somar 770 com 44, eu tenho quem? A quantidade de entrada, né, de navios que chegaram. Vamos ver os resultados? Perfeito. Número de saídas, né? 770. O tempo gasto ali, em média, no processo de descarregamento foi de 11,08. Está bem próximo daquela média que nós vimos, a distribuição normal, né, do processo de descarregamento. A média era 11, praticamente 11,1, se não me engano, né? Valor mínimo 8, valor máximo quase 14. O tempo de espera agora, nossa, é muito grande. 121 horas esperando, né, na média. Teve navio que chegou e foi direto desembarcar. E teve navio que esperou 447 horas, que é o valor máximo, né? Um dos navios, então, aí, um ou mais, né? Estiveram bastante tempo na fila. O que é mais interessante? O tempo total, em média, né? Então, para chegar, aguardar a fila e descarregar, em média, gasta-se 132 horas, que é um tempo, de fato, bem grande. A gente poderia, nesse caso, o gerente poderia tomar uma ação, uma atitude com base, né, nesses dados, né? Geralmente nós temos o que aqui? Nós temos 12,72 navios, né, dentro do processo e na fila. Então, se eu chegar lá, por exemplo, em algum momento específico, na média, nós teremos 12 navios ali, 12,7 navios. Um vai estar no processo, o restante vai estar aí, de fato, na fila, né? Porém, o valor máximo foi de 44, que foi quando nós vimos no final aqui, né, da simulação. Deixa eu voltar aqui. Repare que nesse momento aqui nós temos 44 navios, um no processo e 43 esperando na fila, né? É muita coisa. Vou voltar aqui para a gente poder voltar nos dados aí, no nosso relatório.
Indo para a última página do relatório, nós temos que o tempo médio de espera é de 121 horas, somente na fila, tá ok? E o número médio de navios na fila é de 11,74. Então, em média, ali fica-se 11 navios aí na fila. É um número bem grande, de fato, né? Por fim, olha os recursos usados, né? Então, nesse caso aqui agora, o porto esteve sendo ocupado com o processo de descarregamento por 97,52% do tempo, que é um tempo bem grande, né? Digamos assim, é uma porcentagem bem grande de utilização. A gente poderia, no caso, aumentar no caso, o espaço de descarregamento, né? Também contratar aí, de fato, mais operadores para ajudar, para auxiliar nesse descarregamento. Tá ok, vou apenas voltar aqui agora, vou minimizar, vou cancelar a simulação e vou alterar um parâmetro aqui. Eu vou vir aqui agora, apertar em Basic Process, apertar em Resource. Repare que aqui nós temos apenas um porto, né, para fazer a ocupação, né, desse descarregamento dos navios. Se eu vier aqui agora para colocar em 2, por exemplo, 2, a gente consegue verificar, né, o que aconteceria com o nosso processo se eu duplicasse esse porto, né, se eu dobrasse a área de descarregamento desse porto aí. Vou simular novamente aqui agora. Velocidade máxima. Pois bem, temos o resultado em mãos. Vou apertar em sim para ver o relatório. E vamos tentar comparar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Tá, vim para cá. Só ajeitar as abas para a gente poder comparar os dois relatórios. Um deles nós tínhamos apenas um porto trabalhando. E o outro com 2, né? Acho que o relatório ele dá um overlay aqui. A gente não consegue verificar os dois. Deixa eu tentar ver. Não, de fato, ele some quando a gente altera aqui dentro do processo. Eu tenho mais ou menos os valores aqui em mente, né? Só para a gente lembrar aquela parte, principalmente a parte das filas, né? Também a parte da ocupação. Olha só, aumentando então duplicando, né, esse porto, né, aumentando a área desse porto aí, duplicando nesse caso a área. Olha só que interessante, nós temos que o tempo de espera médio agora é de apenas 1 hora. Então vai chegar de fato um navio, né, em média chega, na verdade vai ter um navio na fila, e esse navio fica na fila em média por quase 2 horas, o que é bem menos que nós havíamos visto, né? Tentem depois voltar o vídeo para relembrar esses valores, eu não lembro de cabeça aqui agora de fato, mas era um valor muito superior. Além disso, nós temos 0,1537, né, que é o número médio aguardando ir na fila. Então, a fila é quase nula. Nesse caso, apenas duplicando, né, essa ocupação, na verdade, esse porto em si, né? E com isso, olha só, então apenas duplicando esse porto, nós temos, em vez de a utilização de 97%, temos o que? 50,07% de ocupação, né? No caso, levando em consideração os dois portos aí. Nós temos metade em um, metade em outro, mas não passa disso, né? Então, nesse caso, o próprio recurso ele não está sendo sobrecarregado, como estava sendo antes, usando apenas aquele primeiro porto com a área específica lá, antes de nós dobrarmos essa área. Pois bem, então, de fato, a gente consegue verificar várias informações por meio das simulações. Na aula que vem, nós vamos começar a trabalhar com subprocessos. Então, repare que esse foi um exemplo simples de fila, porém, em processos maiores, nós temos diversos processos, temos que decidir o que vai acontecer em cada uma das situações conforme certos valores, né? Então, aí nós vamos trabalhar com problemas mais complexos, tá bem? Pois bem, qualquer dúvida, problema com respeito à simulação, ao programa, pode me enviar, por favor, lá no nosso fórum, né? Lá na nossa web aula, tá ok? Que hoje eu vou estar online a noite inteira para tirar dúvida de vocês, tá bom? Então tenha uma ótima semana. Segunda-feira, até antes disso, eu vou ver se eu adianto as aulas, eu coloco as novas aulas para vocês terem acesso. Bom, tenha uma ótima tarde.
ótima noite, na verdade, vocês vão ver isso à noite, né? E até a próxima aula.